Eu quero contar a vocês porque eu sempre tive uma preocupação com a minha integridade mental, de preservar a minha saúde e ter cuidado como trabalhar a mente, né? É uma preocupação que vem lá do início da adolescência, em função de alguns fatos, né? O primeiro desses fatos que eu sempre me recordo e não sai da minha mente, era de um garoto mais ou menos da minha idade. Nessa época a gente já vivia na cidadezinha, né? Na cidadezinha lá, já tinha saído do sítio, e esse garoto, ele era conhecido por doidinho. E todo mundo, quando se referia a ele, se referiam ao doidinho. E muitos até evitavam falar com ele, e eu tinha ele como uma pessoa excêntrica. Quando ele entrava numa venda, numa coisa, numa comércio, né? Num comércio, geralmente o dono rapidamente dava um doce, ali um biscoito para ele e já tocava ele dali, porque ele começava a mexer com as pessoas, cutucava, brincava, e as pessoas às vezes se incomodavam com aquela criança agitada, né? Mas eu tinha muita curiosidade de chegar perto dele, né? Aí um dia eu consegui me aproximar dele. Ele vinha passando pela rua, né? Aí eu chamei ele, falei: ô menino. Naquela época, na verdade, eu não falava menino, é guri, né? Ô guri. Aí o menino olhou para mim, deu uma risada, e aquela risada que não é uma risada normal, né? A gente já percebe que é alguma coisa estranha. E eu perguntei: qual é o seu nome? Aí ele falou assim: o meu nome é Passarinho das Árvores, Passarinho das Árvores. Falei: nossa, que nome bonito, né? Então, eu sempre tive vontade de voar, mas eu ainda não consegui voar, ele falou. Aí ali conversamos diversos assuntos, sempre assim, ele contando coisas, tipo como se fosse um sonho, né? As conversas deles eram um sonho. Aí de repente ele cortou a conversa e falou assim: eu estou com pressa. Eu falei: você tem alguma coisa para fazer? Não, é porque eu estou com pressa. E saiu andando. E assim, esse foi o contato primeiro. Depois eu tive outros contatos com o menino. Isso ficou na minha cabeça, né? Pensei assim: nossa, como a mente é frágil, né? Será que a minha mente corre o risco de ficar igual a esse menino? Então, a partir daí, eu comecei a pensar muito em como preservar a saúde mental, né? Eu não usava essa expressão no início, né? Mas eu sempre pensando que eu precisava ter cuidado com a minha saúde mental, né? Isso passou a ser um divisor de água, né? Na minha vida. E é difícil até saber quanto que essa preocupação me ajudou. Mas eu fiquei na cabeça de que a mente é muito frágil. Nossa mente é extremamente frágil, porque além desse menino eu via os alcoólatras, né? Muitos, aqueles jovens, às vezes jovem, ou a pessoa de idade mesmo, que era alcoólatra, e ficava na porta dos bares e conversando. Tinha uns que ficavam cantando, outros ficavam xingando, brigando com adversários imaginários, né? E quando eles estavam sãos, eles eram pessoas normais. Aquilo me impressionava muito. E então passei a pensar na minha própria integridade mental. Por volta dos meus 30 anos, voltei a ter uma experiência assim bastante triste, né? Que foi um problema que aconteceu com o meu amigo de trabalho, que ele era uma pessoa normal, era um engenheiro hidráulico e não tinha
nenhum problema, estava bem financeiramente, não tinha problema familiar, vivia bem com a esposa e um filho, e tinha uma vida praticamente normal. Aí um belo dia ele se queixou, né? Eu cruzei com ele e ele se queixou que estava com uma gripe muito forte. No outro dia a esposa dele me disse que ia internar ele porque ele estava com uma febre muito alta e não passava, já tinha ido ao médico e não melhorava, então ela procurou internar. E nisso, passado alguns dias, voltei a cruzar com ela e perguntei, né, como é que estava o marido, né, o meu amigo, e ela me disse que ele tinha piorado e não tinha resolvido o problema da febre, mas ele estava esquecido. Falou, ele está esquecido, não reconhece onde está, pergunta o que ele está fazendo ali, não lembra do passado, nada. Então está muito estranho. E assim foi passando, ela sempre me deixando a par dos acontecimentos. E passou mais de mês, eu voltei a conversar com ela e ela me disse que os médicos já tinham feito de tudo e ele estava cada vez pior, e no caso da mente, né? Que ele não reconhecia, estava estranho, quase não falava, quando falava era um falar assim meio um grunhido, estranho, e tinha os olhos perdidos, não fitava os olhos em ninguém, e estava muito estranho. Isso foi passando, aí um dia ela bateu na minha porta, no apartamento, pedindo ajuda. E eu saí, e ela falou que o marido tinha descido, conseguiu abrir a porta e saiu, e precisava de ir atrás dele, porque ele estava totalmente sem consciência das coisas. Aí nós descemos, aí vimos que ele tinha parado um táxi, puxado a porta, aberto a porta, né, do lado do passageiro, mas em vez de entrar, ele pegou e escorou as duas mãos na coluna do carro e começou a balançar o carro. E o taxista estava apavorado. Quando nós chegamos, o taxista estava com os olhos arregalados. Aí nós fomos acalmando ele, fomos conversando. Ele não me reconhecia, mas a gente percebeu que ele começou a se acalmar. Aí ela pegou ele no braço, eu peguei no outro e nós levamos ele para dentro, né? Aí a partir desse dia ela decidiu interná-lo. E assim ela levou ele para uma clínica psiquiátrica, conseguiu uma internação e já faz muitos anos, já faz vários anos na verdade, ele continua internado lá, não recuperou, né? Uma pessoa que era totalmente normal, e assim por um detalhe, né, ele perdeu totalmente a memória, sua mente, assim, como se fosse um computador que pegou um vírus, né? Foi assim uma coisa bastante chocante. E isso me reforçou mais ainda minha preocupação em manter a saúde mental, né? Em dedicar o meu tempo sempre a cuidar da alimentação mental, né? De leitura, de aprender, exercícios. Eu pus como lema na minha vida aquela expressão latina mens sana in corpore sano, e sempre cuidando do corpo e ao mesmo tempo cuidando da mente, né? Aprendendo coisas novas, fazendo atividade tanto física quanto atividade mental, né? Para exercitar. Passei a cuidar mais de não enfrentar estresse, porque eu li em algum lugar, ou ouvi alguma coisa de que o estresse é um fator de risco de demência, né? As pessoas que têm mal de Alzheimer muito cedo normalmente são pessoas extremamente estressadas, e na idade que eu estou hoje, hoje eu estou na faixa de risco, né? De alto risco
desenvolver Alzheimer. E, então, hoje eu tenho um cuidado dobrado a mais nessa questão de fazer periódicas higiene mental. O que eu entendo por higiene mental? Fazer aquela análise das coisas que eu estou remoendo involuntariamente, coisas que não saem da mente, que voltam, fatos que aconteceram, traumáticos, né? E, então eu tento trazer a lembrança e analisar com calma, avaliar, reviver aquelas coisas, sempre de uma perspectiva de tentar entender por que aconteceu isso, aquilo, por que aquele fato ou aquele acontecimento não sai da minha memória, não sai da minha... me está causando angústia. Isso eu chamo de fazer uma higiene mental periódica. Isso tornou-se uma rotina na minha vida. E é claro, eu fui analisar a questão de saúde mental em geral da sociedade e fiquei assim estarrecido que uma porcentagem muito grande de pessoas que têm problemas mentais, principalmente quando se envolve problemas leves, né? Problemas quase imperceptíveis, mas que atrapalham as pessoas. Para você ter uma ideia, em torno de 2025, agora em 2025, foi quase 30% das pessoas que trabalham afastaram por questões de saúde mental, né? Algum transtorno mental que estava atrapalhando o seu desempenho no trabalho. Em 2025 bateu o recorde a quantia de pessoas que se afastaram por motivos mentais. Ou seja, isso vem crescendo desde aquela época quando aconteceu o caso com o meu amigo. Esse fenômeno veio crescendo. Em 2019, a revista Veja reportou uma pesquisa de que mais ou menos 86% da população brasileira relata algum transtorno mental, né? Se incluía aquelas coisas leves, né? Como depressão, ansiedade, sentimento ou síndrome de pânico, né? Então, se envolve tudo isso, 86% da população tem algum problema mental. Isso reforça aquela ideia que eu tenho de que a nossa mente é extremamente frágil. E é como um copo de vidro, né? Qualquer coisinha ela se quebra. Então, cuidar da mente, da nossa mente e também respeitar a mente do outro, né? Não também trabalhar para criar estresse para a parceira, para o parceiro, para o amigo, para o parente, para os pais, para irmãos, né? Nós viver numa sociedade onde as pessoas estão sempre em atrito, isso causa estresse, tanto físico e mental, principalmente mental. E isso a longo prazo danifica o cérebro humano, né? A mente fica prejudicada. Outra coisa, e mais ou menos em 2025 também, constatou-se que o Brasil é o terceiro país do mundo que tem o maior número de pessoas com transtornos mentais, né? Desde os mais leves até os mais graves. E isso põe o Brasil, então, entre os campeões de problemas mentais, né? Perde apenas para o Reino Unido e a África do Sul. E isso é sintomático, né? Isso mostra que muitas pessoas não estão cuidando da sua própria mente, né? Como tem muita gente também que não cuida nem do corpo, e quanto mais da mente, né? E tem muitos fatores, né? Eu lembro até o fator religioso pode causar problemas mentais, né? Eu lembro há um tempo atrás, eu vinha passando numa avenida em São Paulo e vi uma pessoa num ponto de ônibus, assim, no final da tarde, já estava escurecendo,
essa pessoa estava no ponto de ônibus com uma Bíblia aberta e fazendo pregação, né? Fazendo discurso para ninguém, porque ali ninguém estava se importando com ele, as pessoas passavam, mal olhavam, e os carros passando, moto passando, aquela movimentação toda típica de um final de tarde de uma grande cidade, e ele estava ali, lendo a Bíblia, pregando, como se tivesse uma plateia na sua frente. Aquilo me impressionou muito, né? Como a pessoa, às vezes, conforme a forma como ela se envolve com religião, principalmente as religiões pentecostais, que são religiões que dão ênfase muito na emoção, né? Os cultos deles são muito assim emotivos, e então nessa hora a pessoa precisa entender que a sua mente tem que ser trabalhado com calma, com cuidado, ter desenvolver o autoconhecimento para que possa resistir a certo fanatismo, por exemplo, né? Que você vê não só em religião, você vê isso até em política, em partidarismo, pessoas que se dizem que quem não pensa igual elas são inimigos, e criam um mundo de conflito que só traz prejuízo para a sociedade. Então, recapitulando o que eu estava dizendo, ou fazendo um resumo, né, eu assinalo que na minha vida passou a ser muito importante o cuidado da mente. E o cuidado da mente, ele exige um autoconhecimento, né? Eu aceitar ou ter coragem, né, de analisar a minha mente, o que se passa dentro dela, como eu sinto, como eu reajo às coisas, quais são os sentimentos que estão se repetindo. Então essa introspecção ela é boa quando é até diária, né? Eu tento fazer quase que diariamente, exatamente preocupado em não ter sequelas na minha mente, principalmente na medida em que que a gente vai avançando na idade, como é o meu caso. E existe também aquela necessidade, né, que eu disse no início, de periodicamente fazer uma higiene mental, né, como se faz a higiene do corpo, né? Você diariamente, no final da tarde, toma um banho, né, tira o suor, né, renova a pele. Isso é importante, né? Eu passei a dar valor ao processo de higiene mental também, que é fazer um balanço do que aconteceu, dos traumas que eu passei, dos problemas, né? Por exemplo, o carro quebrou no meio da estrada, eu sofri para conseguir tirar ele dali, arrumar reboque, ou o carro quebrou, ou eu tive um conflito com uma pessoa no trabalho, ou conflito com a esposa, ou coisa assim. Tudo isso é lógico que eu precisei de criar coragem para discutir essas coisas comigo mesmo, né? Para ficar comigo mesmo. E por fim, é importante a gente tirar um momento de solidão, de ficar só, né? De não fazer nada no sentido físico, mas fazer uma introspecção do passado. Até o passado mais remoto, porque tem muitos acontecimentos, de certa forma, traumáticos, que aconteceu há muitos anos e continua influenciando o nosso humor, continua influenciando a nossa postura perante a sociedade e perante nós mesmos, né? O principal prejudicado quando os traumas se acumulam é nós mesmos, né? Então a mente, ela, por ser muito frágil, né? E eu observei isso, hoje eu tenho certeza que ela é tão assim, frágil quanto é o coração, o rins, o pulmão, o fígado, né? Ou seja, se você não tem o rim bom, você ainda pode tirar um deles, ficar só com um. O coração pode fazer transplante, né? Vai ter alguma sobrevida, né? Até o fígado você pode fazer algum tipo de intervenção, mas no cérebro é mais complicado. Na mente, né, o conhecimento científico
de como a nossa mente funciona, ainda não está, digamos assim, tão avançado como outros conhecimentos, né? Outros conhecimentos do corpo humano. Eu acho que a mente, o estudo da mente na psicologia, a psiquiatria, inclusive a definição do que é uma mente saudável, é uma definição muito elástica, né? Porque, como os especialistas costumam dizer, cada vez que a gente analisa o comportamento humano, mais problemas nós encontramos. E hoje, inclusive, há uma mania de se classificar qualquer comportamento diferente do normal, de transtorno disso, transtorno daquilo. E isso vem assim, num crescendo, inclusive. Isso é preocupante. Eu estou elaborando um vídeo que vai sair em seguida a esse, sobre o espírito livre, e lá eu desenvolvo mais um pouco essa questão da saúde mental, da capacidade de a gente ter uma mente livre, uma mente capaz de se adaptar ao mundo sem perder o controle de si mesma. E é isso aí. Muito obrigado por me ouvir.